A gente, desde o início, fez tudo muito performático, de garantir que a coisa toda ia funcionar sem explodir. Que exigiram da gente, assim, ao extremo, coisas do tipo Netflix, mas a gente começou a perceber que algumas coisas não estavam seguindo no caminho que a gente gostaria. Olá, eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.0 do Solvercast, o mais novo podcast da Solving. A cada 2 semanas, teremos com a gente pessoas que solucionam desafios de tecnologia para compartilhar a sua história. Hoje, a gente vai falar sobre a jornada tecnológica do Atende Simples com o André Santos, que é CEO da empresa. André, seja muito bem-vindo e é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Fala, Felipe, beleza? Cara, obrigadão pelo convite, é sempre um prazer participar dessas iniciativas da Solving e agora essa nova iniciativa aí com o Solvercast. Vamos em frente aí, cara, tamo junto. Bom demais ter você na nossa primeira edição. Então, André, queria ouvir um pouquinho, conhecer mais do Atende Simples, do que vocês fazem. Você pode contar um pouco o que é o Atende Simples e qual que é a dor que vocês resolvem? Bom, o Atende Simples é uma plataforma completa de atendimento telefônico na nuvem. Então, o que a gente faz é reunir todos os elementos necessários para uma empresa conseguir se relacionar pelo telefone com seus clientes, principalmente nas áreas de pós-venda, suporte, atendimento ao cliente, vendas, marketing, pré-vendas, ou seja, as áreas que fazem interface com o cliente. E a gente, então, foca em performance para poder garantir que as empresas consigam ter o fluxo, ter os resultados que eles estão buscando. Isso baseado em automação, integração, inteligência, ou seja, é uma plataforma completa aí na nuvem para poder ajudar as empresas a se relacionar pelo telefone com os clientes. Legal. E sobre essa parte de integração e automação, você pode dar um exemplo mais prático para o pessoal aqui que está ouvindo entender de fato o que a ferramenta faz, como usá-la no dia a dia? Bom, a gente está diretamente relacionado com o telefone. Então, a gente trabalha com o mundo offline, né? E o que acontece é que hoje está tudo digital. Então, é muito fácil, por exemplo, para a área de marketing conseguir fazer uma campanha e medir o resultado dessa campanha, ver quanto que foi gasto, quantos cliques teve, quantos acessos tiveram, quantas conversões aconteceram. Quando pega no mundo offline, no telefone, isso vira uma caixa preta, né? Então, o que a gente faz nessa parte de automação e integração é trazer para o mundo digital toda essa parte offline do relacionamento com o cliente pelo telefone. E na parte de automação, aí desmembra em várias vertentes. Então, a gente tem automação do atendimento, a gente tem automação do processo dos atendentes, automação das integrações. Então, a gente tem uma série de automações aí, porque o foco é performance, né? Principalmente quando a gente fala em canal telefônico, você tem uma característica negativa do lado da empresa que cada atendente só pode falar com um cliente por vez. É diferente de um chat que ele pode, de repente, atender 3, 4 clientes ao mesmo tempo, o telefone não. Então, se você não foca em performance, a tua estrutura cresce muito e, consequentemente, o teu custo vai lá para o céu e isso se torna um problema. Então, performance é a palavra-chave. E aí a automação vem justamente para poder viabilizar essa performance. Pelo que eu entendi, então, tem essa parte das métricas, né, de performance, você consegue ter quanto tempo alguém ficou numa ligação, quantas ligações fez, quantos clientes entrou em contato, mas me interessou muito essa parte da automação. Então, pelo que você está falando, então a Solving, que é uma empresa de serviço, eu consigo integrar, por exemplo, quando alguém ligar, ver na minha plataforma de ticket se já é um cliente, se tem um ticket aberto e definir já o fluxo para essa pessoa na hora que eu recebo essa ligação de forma automática, definir todas essas regras, é isso?
É isso mesmo, Felipe. Na verdade, isso daí a gente poderia dizer que é a pontinha do iceberg, né? Então, essa questão de gestão, de controle, monitoramento, né? Saber ali a tua fila de atendimento, saber como é que está o seu tempo de espera, coisas desse tipo, é a pontinha do iceberg, porque quando você vai focar em performance, isso daí é meio que o básico do básico. E aí você vai descendo o nível e você vai começar a colocar coisas do tipo já dá uma solução de forma proativa para o seu cliente de uma maneira que sem virar um labirinto ou aqueles atendimentos horríveis que acontecem normalmente nas empresas mais tradicionais, você já de uma forma automática conseguir prever o que ele deve estar querendo e já tentar solucionar antes de chegar no ser humano, por exemplo. Então, se vocês são aí uma empresa de serviço e aí um cliente que tem um serviço de acompanhamento, de monitoramento com vocês, ele liga porque ele acredita que esteja com problema ou esteja acontecendo alguma coisa, na hora que ele liga, a gente consegue identificar que é o cliente X que está ligando, integrar com o sistema de vocês que automaticamente vai passar uma mensagem para esse cliente baseado no status que ele tiver no teu sistema, por exemplo. Então, olha, oi, João, tudo bem? A gente identificou que aconteceu tal coisa aqui com você e está sendo feita tal situação. Se você ainda quiser falar com alguém, beleza. Se não, aguarde que a previsão é de X tempo, alguma coisa desse tipo. Né? Então, na hora que você vai focar em performance, todos os detalhes vão contar para você conseguir reduzir custo, aumentar a satisfação do cliente, melhorar todas as suas métricas. Então, sim, é do jeito que você falou, mas eu diria que é só a pontinha do iceberg. Perfeito. A gente diz com propriedade que a gente mesmo usa o Atende Simples para o nosso atendimento, né? Mas a gente sabe que a gente usa a pontinha do iceberg e cada vez mais que a gente aprofunda na plataforma tem mais coisa que a gente quer usar. E uma coisa que eu acho que é legal quando a gente fala desse tipo de solução, vocês atendem cliente de algum porte específico, cliente de qualquer porte? Como que é o público-alvo de vocês? Que tipo de empresa vocês geralmente trabalham nessa parte do atendimento? Logo quando a gente começou, a gente reparou uma característica um pouco diferente, que era ter clientes de diferentes tamanhos e de praticamente todos os segmentos. E daí a gente, ao longo do tempo, foi percebendo que, na verdade, o nosso público-alvo não se baseia nessas características, mas sim nas necessidades. Então, o que a gente foca hoje, o nosso mercado que a gente procura atingir, são empresas que tenham dores específicas, necessidades específicas. O que a gente procura segmentar, até para não ficar uma coisa muito ampla, e é lógico, a gente também não vai conseguir atender a qualquer empresa que venha bater na nossa porta, é a gente focar em operações com um certo número de pessoas, de posições de atendimento que a gente fala. Então, até mais ou menos 50, 75 é o nosso foco. Temos clientes hoje que chegam a quase 200 atendentes, mas o que a gente foca em termos de recursos, funcionalidades, é até mais ou menos 75 posições de atendimento. Perfeito. E vocês têm planos tanto para quem tem 1, 2, 3 atendentes até quem tem esse maior volume. Então, né, tem planos diferentes para cada estrutura, correto? Sim, e acho que a grande diferença aí não está exatamente no plano, né? Porque aí fica muito restrito à oferta comercial, na própria solução em si, na própria plataforma. A gente tem uma plataforma que hoje ela é completamente flexível, é totalmente customizada, então é baseada no modelo de self-service. Então as empresas conseguem fazer toda a gestão do seu atendimento e do jeito que ela está construída, é possível você seguir praticamente para qualquer direção. Então, a gente consegue atender uma empresa que seja ela nova ou já estabilizada, já consolidada, mas está construindo, está montando só de atendimento agora e vai ter 1, 2, 3 atendentes, e aí, obviamente, vai utilizar
configurações mais básicas, talvez alguns recursos não vão fazer sentido naquele momento, mas à medida que a empresa for crescendo, que a operação for criando complexidade, evoluindo, vão sendo configurados novos recursos, vão sendo ajustados ali os fluxos, e aí vai tirando proveito para poder conseguir o Atende Simples acompanhar nessa jornada, né? E isso aconteceu com vários clientes. A gente tem principalmente startups que começaram embrionárias ainda, talvez no papel, como foi o caso do Nubank, que começou com nem tinham lançado ainda, nem se chamava Nubank na época, e foi crescendo até virar o que virou. E assim como eles têm, assim, centenas de outros exemplos. Então, eu acho que a grande vantagem do que a gente vem trabalhando é a flexibilidade para poder acompanhar a evolução da operação. Muito bom. E falando agora um pouco sobre a tecnologia por trás da plataforma, né? E pelo que eu entendi, hoje tem várias funcionalidades, vários serviços bem legais, mas qual que foi o MVP de vocês, né? Quando que vocês foram fundados, quando que a empresa começou e qual que era a versão inicial ali, o MVP dessa plataforma que hoje tem todas essas funcionalidades? O conceito de MVP para a gente não é bem o que algumas pessoas pregam, que é meio que construir uma casca oca, né? Ou seja, você não ter ali um conteúdo e bota para poder ver qual é. Não, no nosso caso, a gente sabia que a gente precisava construir algo concreto já desde o início, a gente precisava ter algo que funcionasse, porque a gente tem características muito particulares no nosso negócio, de imprevisibilidade, de elasticidade. Essas particularidades todas faziam com que a gente precisava ter algo realmente real para poder colocar no mercado. Então, a gente levou um bom tempo para poder construir, a gente ficou mais de um ano construindo o nosso MVP, vamos chamar assim, mas a gente começou numa linha de ter algo real, só que muito específico, né? Então, no primeiro momento, o que a gente pode considerar um MVP, na verdade, era já um produto real, só que com apenas algumas funcionalidades. Então, para as empresas que precisavam daquelas funcionalidades, a gente já servia de uma forma concreta, já servia de uma forma robusta e estável. Então, a gente ficou aí mais ou menos um ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses, talvez, construindo até começar a colocar as primeiras empresas em versão beta ainda, para poder rodar. Eu vejo esse desafio em várias startups cujo o negócio atende um volume grande de usuários dentro da empresa, que é isso, você não consegue ter uma estrutura muito simples, porque o primeiro cliente já vai ter dezenas, às vezes centenas de usuários. E então isso acho que é um desafio bem comum. E aí sobre essa parte de tecnologia, né, vamos chamar de MVP, dessa primeira versão de vocês lá no início, você pode dar um pouco da visão da estrutura de tecnologia, quais ferramentas, o que vocês usaram nessa primeira versão, que eu imagino que tenha mudado bastante ao longo dos anos? Falando da estrutura técnica, aí entra outra particularidade do Atende Simples, que diferente de plataformas ou aplicativos web ou mobile, a gente tem várias camadas na nossa estrutura. Então, a gente tem uma primeira camada, que é a camada de telefonia mesmo, né? Então, a gente usa como insumo para a gente a rede de telefonia pública, e aí tem interconexão com operadoras, tem gateway de voz, tem uma série de recursos. A gente tem 2 data centers em São Paulo, a gente usa 2 data centers em São Paulo com máquinas físicas, né, que é uma outra coisa que para muitos é meio que absurdo hoje em dia ainda utilizar a máquina física, mas, de novo, a gente tem essa particularidade da voz que tem essa limitação, tem uma série de restrições e tal. Então, a gente tem vários equipamentos, e aí o que a gente fez foi construir a nossa aplicação numa camada acima dessa camada de voz. E aí, no primeiro momento, a gente seguiu uma linha mais simples e que naquela época estava meio que na moda, que foi construir uma plataforma monolítica em cima do Heroku usando Ruby. Então, a gente, com um desenvolvedor de back, um desenvolvedor de front, a gente foi montando ali aquela plataforma, e essa plataforma ela funcionava meio que como uma inteligência apenas, porque
todas as ações eram feitas pela camada de voz, né? Então, essa aplicação ela tinha basicamente o papel de ser uma interface para configuração, de gestão de clientes e coisa desse tipo, a parte de billing e algumas outras coisas mais simples e passar para a camada de voz o que ia acontecer. Então, no primeiro momento, era mais ou menos assim a estrutura técnica que a gente tinha. Muito bom, André, ter essa visão inicial da estrutura de vocês. De fato, é um caminho que muitas empresas seguiram nessa estrutura. Você pode compartilhar um pouco de quais foram as principais dores e desafios de tecnologia que vocês encontraram, principalmente no início? Quais foram as dificuldades, as limitações que vocês esbarraram com essa estrutura de tecnologia que vocês começaram? Falando de desafios, é importante, acho que primeiro a gente mencionar que a gente está falando de 2012, né? E apesar de não ser assim tão distante dos dias atuais, tecnologicamente falando, era praticamente uma outra era, né? Então não existiam os recursos, não existiam tecnologias, não existiam serviços que hoje são quase que banais na parte de desenvolvimento ou em qualquer parte técnica das empresas. Então acho que o primeiro desafio que a gente enfrentou foi conseguir achar formas eficientes, formas escaláveis e formas ágeis da gente conseguir construir as coisas, né? Não tinha tantos recursos quanto hoje em dia. Um outro desafio que a gente teve, e esse a gente carrega até hoje, e a gente percebeu que foi um ponto muito importante na nossa trajetória, é a parte de planejamento. Então, a gente sempre investiu muito tempo na parte de planejamento, e eu não digo apenas planejamento estratégico, eu falo planejamento muitas vezes de uma funcionalidade. Então, a gente vai desenvolver um novo recurso, uma nova opção, uma nova funcionalidade, a etapa de planejamento, a etapa de definição de estratégia desse recurso, dessa funcionalidade, é crucial, porque muitas vezes a gente tende a seguir ali, né, o fluxo e está empolgado, vamos botar esse negócio no ar, vamos fazer acontecer, não sei o quê, e bota a mão na massa sem ter essa etapa de planejamento bem feita, bem estruturada, e isso gera muitas consequências depois, né? Então, no início, a gente começou fazendo meio que na empolgação. E aí, logo no início, de novo, pelas características do Atende Simples, que a gente tem que ligar o mundo offline com o online, a gente precisa ter esses detalhes todos funcionando, a gente começou a perceber que a gente estava tendo um retrabalho que não fazia sentido, né? Então, muitas vezes a gente ia num caminho que, a princípio, não, vamos nessa que vai dar certo e tal, e, cara, o vai dar certo não dava certo sempre. E o tempo que a gente perdia era muito grande. E o terceiro desafio, aí, no nosso caso específico, foi juntar o online com o offline, né? Então, essa união do online com o offline trouxe uma série de desafios, porque o desenvolvimento que era feito da aplicação era por algumas pessoas que não mexiam na parte de telefonia. O pessoal de telefonia, já acostumado com a parte de telefonia, só via telefonia. E são dois mundos completamente distintos, ainda hoje é assim. E aí foi muito engraçado que no dia que a gente montou a parte de telefonia, ou seja, toda a parte do data center, interconexão com as operadoras, as coisas todas funcionaram, e meio que a gente ligou todas as chaves e que as pessoas foram fazer os testes, e aí o desenvolvedor, eu lembro até perfeitamente disso, um desenvolvedor pegou o telefone e ligou para poder ver funcionando. E a gente grava todas as chamadas, tem uma série de recursos ali que desde o início já existiam. E ele berrava no telefone, funciona, funciona, funciona! Essa história do desenvolvedor, eu fico imaginando ele saindo gritando eureka, né? Eu tinha que ter guardado o áudio, cara, porque foi muito engraçado. Explorando um pouco desses desafios que você falou, André, até eu entendi a importância dessa definição da estratégia, né, de pensar e ver os caminhos, né? Obviamente você vai testar coisas e vai errar, mas ter uma estrutura para isso é muito importante. E como que você faz isso? Como você falou que você trabalha com equipes terceirizadas, com empresas parceiras e tudo, como que funciona, né? Como que você se capacita até para poder discutir esse tipo de estratégia, que eu vejo que tem às vezes uma preocupação muito grande das empresas em trabalhar com parceiros, em
ter um conhecimento externo e querer internalizar isso. Então, como que é esse equilíbrio de você conhecer as estratégias, conhecer das tecnologias para poder definir, e a interação com empresas de diferentes áreas que têm conhecimento sobre soluções diferentes? A gente teve que criar processo, a gente teve que criar uma mentalidade, uma cultura e, principalmente, achar parceiros que se adequassem a esse contexto nosso, né? Tinha várias empresas que a gente conversou ao longo desses anos que, assim, não, eu só vendo escopo fechado, eu só faço assim, eu só faço assado. E não é isso que a gente buscava realmente parceiros, a gente buscava empresas que pudessem fazer parte do processo nosso e entender principalmente a nossa visão, a nossa cultura, para poder a gente conseguir funcionar. No início foi complicado, foi assim, muito cabo de guerra, porque cada lado queria fazer de um jeito, e depois que a gente começou a perceber que não existia um lado, mas sim o todo, a gente começou a mudar um pouquinho as coisas, e aí foi tudo se azeitando e entrou numa trajetória muito, muito boa. Tanto é que assim, os nossos parceiros são de muitos anos. A própria Solving, que a gente usa, já tem aí vários anos que a gente usa vocês, e é exatamente nessa linha. Os próprios desenvolvedores, as próprias empresas já entendem também essa estratégia, né, de planejamento e de conseguir ter uma definição mais clara e completa daquilo tudo que vai ser feito para evitar retrabalho. Então, se por algum motivo um novo recurso não está com esse planejamento 100%, o ambiente todo já berra, né? Então não precisa ter mais ali só um capitão que vai definir aqui as coisas e a responsabilidade é tua de sair a definição, o planejamento 100%. Não saiu, paciência, vai azedar, vai ter trabalho, vai ter falha, seja lá o que for. Não, se por acaso não saiu ou se o resto da equipe não está totalmente confortável também com aquilo dali, a gente volta e, peraí, vamos dar uma melhorada nisso, está fazendo sentido, então vamos contribuir para cá, vamos mudar aquilo, e aí vem críticas, sugestões, a gente vai discutindo isso para poder chegar na melhor abordagem, e aí batido o martelo, beleza, vamos lá e vamos botar esse negócio para rodar. Excelente a sua visão de parceria, André. Eu concordo totalmente com essa visão. E pensando agora na prática sobre a parte técnica, né, a parte do dia a dia, de fato, do resultado dessas decisões, dessas estratégias. Você falou no início que quando vocês começaram tinha tanto a estrutura offline, de servidor físico para a parte de telefonia e a parte online, a parte web ali com o Heroku. Para quem não conhece, o Heroku é uma ótima solução de plataforma com serviço, facilita bastante a estrutura de desenvolvimento, de iniciar um projeto para já abstrair de muitas coisas de escalabilidade, de deploy. Então, é uma plataforma bem interessante para facilitar o trabalho dos desenvolvedores do ponto de vista de infraestrutura. Então, você falou desse mundo offline, de telefonia, e da parte online com Heroku e Ruby. Hoje, segue nessa mesma estrutura, ou é uma estrutura completamente diferente, ou teve pequenas mudanças? Você pode compartilhar um pouco de como é a estrutura de tecnologia atualmente? Quando a gente então começou, estava nessa configuração, né, da estrutura de telefonia e da uma aplicação monolítica rodando no Heroku em Ruby. E a gente, desde o início, fez tudo muito performático, né? A gente tinha uma preocupação muito grande por causa daquelas características que eu mencionei antes, de garantir que a coisa toda ia funcionar sem explodir. E assim foi. E a gente começou a colocar alguns clientes que exigiram da gente assim, ao extremo, coisas do tipo Netflix colocando em um dia 1,5 milhão de chamadas. Em 24 horas a gente teve 1,5 milhão de chamadas só do Netflix, por exemplo. Ou a Nextel com 5,5 milhões de chamadas em 4 dias. Isso exige da estrutura toda, aquela elasticidade que eu estava falando, que a gente aguentou super de boa. Mas a gente começou a perceber que algumas coisas não estavam seguindo no caminho que a gente gostaria. Por exemplo, a gente começou, depois de algum tempo já rodando, já com a estrutura de pé e tendo clientes,
a notar que o tempo para o desenvolvimento ele estava começando a ficar mais longo. Então, a gente estava precisando levar mais tempo para poder conseguir desenvolver algo que a gente conseguiria fazer mais rápido um tempo atrás. A gente começou a perceber que a estrutura monolítica, para o nosso caso, ela deixava margens para algo negativo, seja capacidade ociosa, porque a gente precisava ter ali no Heroku uma capacidade maior para poder aguentar, de repente, uma particularidade de alguns clientes que estavam demandando mais um recurso ou outro recurso da aplicação, ou então a gente tinha que, e aí obviamente isso gera custo, né, porque tem uma capacidade ociosa, ou então a gente tinha que sofrer ali porque não tinha recurso suficiente para poder fazer na performance que a gente gostaria. E aí, observando esses pontos, foi que a gente começou a ver quais seriam as opções, e em 2015, a gente começou a desenhar um modelo onde esses pontos de gargalo a gente queria tirar da solução monolítica, da aplicação monolítica. E aí a gente começou a ver alguns serviços da Amazon, fizemos alguns testes, assim, muito embrionários dentro de casa ainda, sem nenhum conhecimento mais profundo, mas começou-se, sem a gente saber, a desenhar um modelo de microserviços, que naquela época nem era muito falado. E aí a gente começou a fazer algumas brincadeiras, começou a pegar algumas coisinhas e jogar para esse modelo serverless de microserviços, usando os serviços da Amazon, até que um belo dia a Amazon liga para a gente. E aí chama a gente para almoçar, e no almoço falou: olha, a gente entrou em contato com vocês porque a gente viu o que vocês estão montando ali e chamou atenção porque vocês estavam usando uma série de serviços que não são comuns de serem utilizados pelas empresas no Brasil. Pelo que a gente entendeu, vocês estão seguindo uma linha que é exatamente a linha da Netflix, e é o que a Amazon acredita. Então, o sonho da Amazon é que as empresas desenvolvam, passam a criar suas aplicações nesse modelo de microserviços, serverless, uma série de recursos e tal. Então, a gente queria oferecer ajuda e contribuir com vocês, e foi bem legal, né? Porque a gente já estava querendo, a gente nem sabia do case da Netflix, não sabia absolutamente de nada. A gente então começou a explorar mais isso, né? E aí a ideia era passar a ter uma estrutura que, ao invés de ser o monolítico, que é aquele blocão ali, a gente ter cada parte da nossa aplicação funcionando de uma forma individualizada, né? Então, e isso sem servidores, né? Então, a gente não tem servidores na parte da aplicação, a gente só tem servidores na parte de telefonia. Então, a ideia era montar como se fossem pequenos códigos ali, pequenas aplicações, quebrar a nossa aplicação monolítica no blocão em várias aplicaçõezinhas pequenas e ganhar escalabilidade, ganhar flexibilidade, ganhar uma série de benefícios que, de novo, para a gente faziam todo sentido. E aí foi nesse momento até que a gente começou a trabalhar com a Solve. Então a Solve veio para poder trazer esse conhecimento, esse know-how e todo o desenvolvimento da parte da Amazon, né? Então a gente é sempre muito dividido aqui, né? A gente costuma colocar muito o chapéu bonitinho em cada pessoa. Ó, teu chapéu é esse, teu chapéu é aquele, e aí cada um vai seguindo naquilo que é bom, naquilo que sabe, naquilo que gosta. Então a Solve veio para poder fazer essa parte, e a gente decidiu não fazer uma migração, porque migrar o monolítico para o microserviço seria uma coisa que para a gente seria inviável, né? Porque a gente não tem muitos recursos, a gente tem poucos braços, somos uma startup, então tem que colocar as novas funcionalidades no ar, coisas desse tipo. Então a gente adotou uma estratégia de estrangulamento. Então, toda vez que a gente precisa desenvolver um recurso novo, ou que a gente precisa refatorar, ou fazer uma mudança significativa num recurso que está na aplicação monolítica, a gente faz em microserviço, lá do lado da Amazon. E aí, com isso, a gente está estrangulando a nossa aplicação monolítica até que vai chegar a um determinado ponto que aquela solução monolítica vai deixar de existir, né? Então, a gente não está preocupado que isso aconteça amanhã, mas a gente está preocupado de conseguir garantir esse movimento para poder permitir que o Attentive consiga evoluir do jeito que a gente quer. Sobre essa estratégia de estrangulamento, eu acho que é algo muito comum e acho que é uma preocupação muito pertinente que você colocou. Muitas empresas
quando pensam de uma migração, de uma modernização das aplicações para uma estratégia de microserviços, até assusta, que pensa, nossa, eu tenho toda essa estrutura, eu preciso modernizar tudo isso, mas não, essa estratégia que vocês tomaram é muito interessante. Você passa a desenvolver as novas funcionalidades na solução nova e, aos poucos, na hora de fazer mudanças, faz algo mais gradativo ao longo do tempo. Então, isso é bem interessante. E também muito legal, a gente pode dizer que vocês foram um dos primeiros cases de serverless na Amazon no Brasil. Então, quem quiser ter mais detalhes, na descrição do episódio tem um link do case do Atende Simples no próprio blog da Amazon, entrando já em mais detalhes sobre o case, sobre como foi essa modernização da aplicação e essa adoção de serverless. Então, na descrição tem o link para o case do próprio blog da Amazon, entrando em mais detalhes. André, é muito bom ter essa visão dessa jornada de vocês, dessas modernizações, né, dessa parceria ao longo desses anos. André, é muito legal ter essa visão da modernização da aplicação que vocês tiveram, dessa estrutura, explicando para quem não conhece o termo serverless. Basicamente, a ideia de computação sem servidor, né? Na verdade, existem os servidores ali por trás, existe toda essa estrutura, mas quem está desenvolvendo não precisa se preocupar com isso. Então, na Amazon, por exemplo, tem um serviço que é o Lambda, onde você roda funções como um código, você não precisa se preocupar em configurar parte de sistema operacional, de CPU e memória. Tudo isso já é abstraído, já é cuidado pela própria Amazon, você se preocupa muito mais com a parte de código. Então, a estratégia de serverless tem sido uma estratégia bem interessante, aí tem outros serviços mais específicos que podem ser utilizados. E André, chegando aqui agora no final, fechando aí para o último módulo, queria saber qual que é a sua visão para o futuro das tecnologias do Atende Simples. Então a gente teve aquele cenário inicial de uma estrutura aí monolítica, um Heroku, na parte offline, a estrutura de telefonia de vocês. E aí, ao longo dos últimos anos, teve todo um trabalho de modernização das aplicações, uma estratégia, uma arquitetura orientada a microserviços, toda uma parte serverless que tem o case para quem quiser conhecer um pouco mais. Mas e o futuro? O que você está olhando de novidades, próximos desafios que vocês vão encarar? Eu acho que esse futuro a gente pode dividir em duas frentes. Tem a frente de tecnologia e a frente do futuro do Atende Simples como um todo. Na parte do Atende Simples como um todo, a gente é muito pautado no nosso princípio ali de garantir performance, de focar em performance para gerar valor para as empresas. Então, a gente tem trabalhado muito em recursos que vão reduzir tempo, reduzir custo, melhorar a performance, aumentar a satisfação, conseguir gerar um resultado melhor para a operação das empresas. E aí, para isso, a gente tem utilizado uma série de tecnologias e inovações, né? Então, a parte de inteligência artificial, obviamente, faz parte dessa trajetória. A gente tem hoje, se eu não me engano, são 3 frentes de iniciativas voltadas para a inteligência artificial, de forma que ela se encaixe nesses recursos para poder ajudar os nossos clientes, a empresa. Outra parte é a parte de segurança, privacidade, controle, que até pela entrada da LGPD e uma série de outras mudanças que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, a gente acredita que são essenciais e passam a ser meio que básicos para se ter, mas é importante estar sempre buscando melhorar, inovar, aperfeiçoar essa área. E outros recursos para poder otimizar a nossa estrutura, né? Então, é uma coisa curiosa porque o modelo de microserviço, ele permite a gente, muitas vezes, ajustar a nossa rota. Então, algo que a gente fez e, está funcionando, só que a gente percebeu que tem serviços melhores, tem opções melhores para a gente conseguir ter a mesma coisa com um custo menor ou com uma performance mais alta, a gente vai lá e ajusta, porque esse esforço ele é relativamente pequeno. Então, a gente tem trocado várias coisas recentemente,
que já estavam nessa estrutura nova, mas a gente vem melhorando, até porque do lado da Amazon eles lançam um serviço, a cada semana tem um serviço novo. E esses serviços eles são lançados para poder melhorar a parte da estrutura de desenvolvimento, a estrutura técnica das empresas. Então a gente aproveita isso. Se eu não me engano, a gente usa acho que uns 3 ou 4 serviços em preview da Amazon, né? Então, muita coisa que a gente vai aproveitando. Então, eu diria que, basicamente, inteligência artificial, biometria, coisas utilizando a parte de forecast, uma série de outras coisas que a gente sabe que podem contribuir aí para as operações dos nossos clientes. E a parte da evolução natural da tecnologia aí, com uma série de recursos, porque a gente tem ali praticamente a nossa solução toda rodando em cima de um modelo de real-time. Então, a gente está falando de milissegundos e, em alguns casos, de microsegundos. Isso faz uma diferença muito grande conforme o serviço que você usa, conforme o caminho, né, a estratégia que você adota. E aí a Amazon tem lançado muitos serviços voltados para isso daí. E uma coisa curiosa que a gente percebeu é que muito dessas coisas que a Amazon tem feito de real-time é por causa da indústria de jogos, de gaming. E a gente tem várias características muito semelhantes à indústria de game, em termos de stack, do que é utilizado num game e o que é utilizado na Tem Simples, são coisas muito parecidas. Então a gente acaba aproveitando muita coisa que eles colocam para jogos, mas a gente adapta para a nossa realidade. Estou animado aí para esse futuro e para essas novas soluções e novas melhorias aí que vocês pretendem implementar. Bom, André, a gente está chegando aqui ao final. Queria mais uma vez agradecer a sua participação, lembrar do link aí no case e para o pessoal ter um pouco da dimensão hoje da estrutura e das soluções. Esse case no blog da Amazon entra em detalhes da quantidade de microserviços diferentes, do volume, dos picos que o Atende Simples tem. Mas, olha, tem que atualizar, hein, cara, que dali já está bem desatualizado. Já está bem desatualizado. O volume aumentou, né? A gente atualiza lá. Então, essa questão do volume, dos picos, realmente é algo impressionante. Então, André, obrigado demais por ter participado aí com a gente. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade, podem contar com a gente sempre, a gente está junto já todos esses anos e é porque realmente a gente acredita nessa nossa parceria. Vamos que vamos. Muito bom. Então, pessoal, obrigado aí por ter assistido e até o próximo Solvercast.